Bom, e para falar sobre a necessidade de se fiscalizar e também combater, claro, o trabalho infantil, ainda mais nesses tempos de pandemia, gentilmente nos atende agora o gerente executivo da Fundação Abrinq, Vitor Graça. Senhor Vitor, como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade para falar de um tema tão importante. Bom, um ano e meio de pandemia, qual é a relação que a Fundação Abrinq faz efetivamente do aumento da violência e o avanço do coronavírus? Então, a Fundação Abrinq trabalha há 30 anos para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes e combater o trabalho infantil está no nosso DNA. Então, tinha mais de 9 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Hoje, como foi dito na reportagem, 1.700.000, que é muito. E na pandemia tem um forte apelo, né, para colocar as crianças para tentar conseguir alguma renda, né? De novo, é uma tentativa, a gente não sabe ainda, precisamos ver esse ano os números que vão ter em relação à pandemia, mas a gente sente uma forte pressão para colocar as crianças tanto no campo como no trabalho urbano e também, como já foi dito, é muito importante saber que faz muito mal para as crianças, né? A gente sabe de casos de amputações, fraturas, ferimentos, né? Então, em 10 anos foram mais de 20 mil acidentes, 46 mortes. Então, a gente precisa entender que é ruim o trabalho infantil, isso gera um ciclo negativo e a gente está muito preocupado com a pandemia, o que pode ter acontecido. Estamos agora já trabalhando, fazendo umas campanhas para evitar o aumento do trabalho infantil e esperando as voltas às aulas, porque nas escolas a gente tem um momento, uma possibilidade de um diagnóstico melhor para saber como essas crianças estão. Victor, e como você estava explicando, os danos, né, a essas crianças e adolescentes que são submetidos a esse trabalho forçado, né, esse trabalho considerado infantil, vão muito além, às vezes, até de problemas físicos, né, de doenças físicas, desgastes físicos, né. Os danos psicológicos podem ser estabelecidos e as crianças e adolescentes podem levá-los aí pelo resto da vida, né? Qual a extensão desses danos na vida dessas pessoas, dessas crianças? Como você disse, os danos são para a vida, né? Então, além das amputações, fraturas, problemas respiratórios, tem muitos problemas respiratórios, né? Em relação aos danos psicológicos e sociais, isso pode levar a uma falta de capacidade de aprendizagem dessas crianças, né? Além do problema físico, elas estão sujeitas a violências e abusos físicos e sexuais, né? Então, ela não vai ter um rendimento escolar e para quebrar esse ciclo, né? Então, uma família que não tem renda, que tem que colocar essas crianças para trabalhar, essa criança não vai ter formação, não vai ter uma renda lá na frente e vai fazer isso novamente com os filhos. Então, para quebrar esse ciclo, né? Ela não pode ter esse problema físico, o problema psicológico, precisa ter uma aprendizagem adequada. Quanto mais anos de estudo, tem um estudo da FGV nesse sentido, a cada ano ou mais de estudo é 15% a mais de renda. Aí com essa renda você consegue quebrar o ciclo lá na frente, né? Então aí vai ter um ciclo virtuoso de educação, renda e, de novo, né, os problemas físicos e psicológicos vão ficar para trás. Ô, Zé Vitor, qual que é o prejuízo educacional para essas crianças? Porque muitas vezes essas crianças, em algumas famílias, claro, elas ainda têm a oportunidade de acompanhar as aulas, mas de forma remota. No entanto, muitas vezes elas não têm acesso à internet, então não tem mesmo como acompanhar as aulas. E aí elas vão para a rua e os pais muitas vezes obrigam elas a trabalhar. Qual que é a consequência nesse abismo educacional já nesse ano e meio? Vai depender muito da faixa etária, né? Na faixa etária de alfabetização, é um retrocesso de praticamente 2 anos. E aí, em cada fase, né? Então, tem fases muito importantes, por exemplo, no quinto ano, no nono ano. No nono ano é onde esse adolescente faz o projeto de vida para o ensino médio, tem um prejuízo muito grande. Então, a gente sabe que mais de 15% não receberam atividade nenhuma para fazer, isso é uma quantidade de crianças e adolescentes muito grande. E mesmo que tenha recebido, depois não consegue fazer, como você falou, às vezes não tem acesso à internet, não tem um equipamento, ou tem um equipamento para 3 crianças numa casa. Aí, de novo, a volta às aulas, com segurança, com os profissionais da saúde, da educação vacinados, nós vamos ter que fazer um diagnóstico e vai ter que ser feito um plano de recuperação após esse diagnóstico, que a gente acredita que vai demorar uns 2 anos.
Victor, a situação piorou, né, durante a pandemia, como nós estamos falando, mas é um problema que já existia. Como isso pode ser resolvido? Por meio de que políticas públicas? Estamos no caminho certo? Como eu disse, a Fundação, quando começou, tinha 9 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil, tem 1 milhão e 700. Ainda temos um problema enorme. E como é que a gente trabalha? Então, dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, a Fundação Abrinq trabalha com campanhas para a sociedade, para a gente mudar essa cultura, né, do é melhor trabalhar do que roubar, né? Então, a Fundação Abrinq tem um site, não ao trabalho infantil.org.br, para a sociedade entender o que é o trabalho infantil, entender por que a gente tem essa causa, quais são os malefícios e como fazer denúncias. Então, não ao trabalhoinfantil.org.br, a gente faz esse trabalho. Por um outro lado, a legislação precisa favorecer para que a gente não tenha trabalho infantil. Então, é proibido no Brasil o trabalho infantil, mas ainda não é crime. Então, a Fundação Abrinq trabalha também na incidência política para melhorar a legislação, para reduzir. E projetos mais específicos, quando a gente fala de 1 milhão e 700 é muito, mas é muito específico. Então, as crianças ali de 5 a 13 é um trabalho no campo, agrícola, nas criações. Então, a gente vai ter que levar uma solução para aquele... E a gente tem um projeto no interior de Minas, no interior de São Paulo, exatamente para fazer uma solução específica para aquela região. Assim como no trabalho urbano, é um outro trabalho. Você falou de políticas públicas, muito da educação em tempo integral, como foi dito, ou mesmo no contraturno. Então, para a criança que estuda de manhã, tem uma atividade à tarde e vice-versa. E aí são atividades que pode ser esporte, cultura. A criança tem que ter oportunidade para se desenvolver. É o momento de desenvolvimento dela. Mais uma pergunta, esse problema, como a Lívia bem destacou, é um problema que já existia, mas a pandemia acabou escancarando essa situação aqui nas famílias em todo o país. Eu pergunto para o senhor, os estados e os municípios, durante a pandemia, evoluíram em medidas de combate ao trabalho infantil? Inicialmente, teve um problema muito sério, porque todos os órgãos também ficaram trabalhando na versão teletrabalho, né? Então, se pegar conselhos tutelares, isso difere muito no Brasil. Alguns mantiveram plantão, mas muitas organizações, por exemplo, fecharam, ficaram só no teletrabalho. Então, o combate, com a pressão do aumento, como vocês disseram, e com a redução do atendimento presencial, a gente teve esse problema de dificuldade da denúncia. A denúncia sempre no Disque 100 é possível, tá? Então, inclusive, dizer de novo, Disque 100 faça denúncia, você não precisa se identificar. Por outro lado, agora a gente começa a ver a volta do atendimento das organizações, até as organizações que a gente apoia estão voltando ao atendimento, e os conselhos tutelares e os serviços públicos. Pois não, estamos conectados, pode continuar. Então, eu estava falando que com a volta, né, das organizações sociais que a gente apoia, com a volta desse atendimento, com a volta das escolas, a gente vai conseguir combater esse aumento que teve na pandemia. Lívia? Mais uma questão, Lívia? Tá. Doutor não, Victor, nós estamos no caminho errado, pelo que eu estava te questionando, porque senão os números tinham diminuído, né? Hoje, de ação concreta, o que os governos poderiam fazer para ajudar a resolver a situação? Porque as famílias estão passando fome, estão numa situação complicada. Para esses casos mais graves, para essas crianças que estão submetidas a situações mais graves, existe algum tipo de tratamento de choque? Então, como a gente falou, a política pública é muito importante, e aí agora a gente vai entrar num problema que é o recurso. Precisam ser direcionados recursos. E também essa identificação de que as famílias estejam em programas de transferência de renda, para ter um apoio. Então, tem muitas campanhas, vocês estão fazendo uma campanha muito importante de doação de alimentos, isso é muito importante. Agora, as famílias precisam ter um apoio também da assistência social, para que elas tenham esse conjunto da alimentação, de uma transferência de renda, com isso ela vai conseguir tratar esse assunto. Perfeito. Só para a gente fechar, o senhor acha que os estados, assim que a pandemia passar, os estados vão ter uma preocupação maior no combate não só ao trabalho infantil, mas no começo a gente falava também sobre violência doméstica em casa, as crianças mais tempo em casa, os pais muitas vezes sem emprego, e a situação a gente sabe que piorou muito em relação à pandemia.
Então, as políticas públicas já existem, a gente precisa reativá-las 100%, né? De novo, como eu disse, eu acredito que a volta às aulas, de novo, com segurança, com todos os protocolos, a gente vai ter um espaço onde a gente vai poder identificar casos de violência, desnutrição. 9 milhões de crianças dependiam da alimentação na escola, às vezes como a única alimentação do dia. Foram feitas transferências, doações de alimento, mas como que essas crianças vão voltar para as escolas, né? Então, a gente precisa das políticas públicas de reconhecimento desse problema e fazer o que é muito importante também nesse sentido, é a busca ativa. Então, as crianças que não voltaram, aí os serviços públicos vão ter que ir atrás disso. Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes espectadores da Jovem Pan. Um bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.